Minha tia fez simpatia para eu terminar e o namorado dela virou meu atual. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que quem brinca com fogo, meu amor, acaba queimado. E olha, nem sou eu quem tá falando, é a própria vida que provou isso, bem na cara da minha tia fofoqueira, invejosa e, para completar, metida feiticeira. Porque sim, ela jurava que era praticamente uma bruxa moderna, dessas que sabem todas as simpatias, orações e até banho de erva para qualquer coisa. E como ela mesma dizia, se Deus não resolve, eu jogo pro universo, e se o universo demorar, a macumba resolve. Pois então, eu cresci ouvindo essas pérolas, convivendo com ela, que sempre foi a mais barraqueira da família, e também a que mais metia o bedelho na vida dos outros. Inclusive na minha. O que eu nunca imaginei é que, um dia, ela ia se virar contra mim. Só que o universo, ele não dorme, não. E a volta foi tão bonita que hoje, só de lembrar, me dá uma crise de riso que eu quase passo mal. Mas calma, vamos começar do começo. Eu namorava o Lucas há 2 anos. Relacionamento tranquilo, sem grandes dramas, só que morávamos na mesma rua que a minha tia. E para ela, nada, absolutamente nada que acontecia na minha vida, escapava. Se eu brigava com o Lucas, ela sabia. Se a gente fazia as pazes, ela também sabia. Agora, se a gente viajava junto, podia esperar que na volta ela já estava ali no portão, sorrindo, toda fingida, querendo saber detalhes. Mas o auge começou quando ela começou a namorar o Renato. E olha, para ser sincera, eu até achei estranho, porque o Renato sempre foi um cara meio diferente do padrão de macho que ela pegava. Ele era educado, cheiroso, calmo, super cavalheiro e bem mais novo que ela, uns 12 anos mais novo, para ser exata. Mas, vida dela, né? Até que, não demorou muito para ela começar a implicar com meu namoro. Tudo o que eu fazia com o Lucas, ela criticava. Esse menino não é para você, ele tem cara de enrolado, tu merece coisa melhor, menina. E eu, boba, achando que era preocupação de tia. Só que depois eu percebi que não, ela não estava preocupada, ela era incomodada. Porque a ficha caiu rapidinho quando, do nada, ela começou a soltar uns papos estranhos, tipo: olha, se tu quiser, eu te ensino uma simpatia para saber se ele te ama de verdade, viu? E eu, besta, ria, achava engraçado. Mal sabia eu que ela não estava querendo me ajudar, ela era armando. Porque minha filha, quando a inveja entra, até parente vira inimigo disfarçado. A primeira vez que eu percebi que minha tia estava realmente se metendo onde não devia foi quando ela apareceu na porta da minha casa com um saquinho cheio de umas folhas estranhas, umas fitas vermelhas e uma vela cor-de-rosa. Bateu palma e falou assim, na maior cara de pau: abre aí que eu trouxe uma coisinha para te proteger desse namoro aí, viu? Na hora eu ri, achei que era piada, mas ela entrou, se sentou na cozinha e começou a preparar um negócio esquisito numa bacia. E olha, aquilo subia um cheiro de mato misturado com álcool que até os cachorros da rua começaram a latir. E ela lá, toda concentrada, mexendo, murmurando os negócios que eu nem entendia. E foi aí que ela soltou a pérola: menina, tem coisa que a gente tem que cortar antes que vire tragédia, viu? Porque esse teu namorado aí, não me desce. Eu sinto, é energia, é intuição. E eu, besta, ainda agradeci achando que era cuidado, carinho. Mal sabia eu que, na verdade, ela era fazendo uma simpatia pra gente terminar. Só que olha, ela não é nem boa de macumba, nem boa de disfarce. Porque dias depois, minha prima, filha dela, a fofoqueira oficial da família, me contou que viu a mãe dela preparando um banho de separação. E adivinha pra quem? Pra mim e pro Lucas. A da culpa. É pro bem dela, ela não vê, mas ele não presta. E sabe qual foi o motivo real? Só fui entender bem depois, mas na época, eu comecei a perceber umas coisas esquisitas acontecendo. Eu e o Lucas, que nunca brigávamos por coisa boba, começamos a tretar por motivo de nada. Uma discussão por causa de um prato sujo, outra por conta de uma mensagem que nem era nada demais. E assim foi, até que chegou num ponto que a gente se olhou e falou: o que está acontecendo com a gente, pelo amor de Deus? E no meio desse caos, quem estava lá? Ela. Sempre surgindo com aquela cara de quem não quer nada, falando: tá vendo? Eu avisei que ele não era para você, mas se quiser, eu tenho um banhozinho para limpar isso aí, viu? E nessa de fingir ser a salvadora, ela ia, aos pouquinhos, colocando mais veneno do que solução. Só que o universo, ele é debochado. E enquanto ela achava que estava destruindo meu namoro, ela não fazia ideia de que o feitiço estava prestes a virar contra ela de um jeito que até hoje rende fofoca na cidade inteira.
Depois daquela bomba que eu descobri sobre a simpatia da minha tia, eu fiquei meio perdida, tentando entender o que fazer. Afinal, ela era minha família, e a gente sabe como é. A gente até perdoa umas maluquices, mas não deixa barato, né? Então decidi que ia tirar o Lucas daquela confusão toda, que parecia mais uma novela mexicana do que um namoro de verdade. Comecei a observar bem o Renato, o namorado dela, que até então tinha sido só aquele cara legal da família. E, olha, no começo, eu nem ligava, mas sabe quando você começa a olhar para alguém e vê que tem algo ali? Tipo, uma energia diferente, um jeito de ser que te chama a atenção? Foi exatamente assim. A cada encontro na casa da minha tia, o Renato ficava mais simpático comigo, mais próximo, mais solto. Ele sempre me tratou com respeito, mas agora parecia que ele buscava mais conversa, mais motivo para estar por perto. E minha tia? Ela continuava na dela, achando que o feitiço ia fazer efeito e que eu ia terminar com o Lucas rapidinho. Só que a vida tinha outros planos. Em uma dessas tardes que eu fui visitar minha tia, claro, com o Lucas do lado, tentando entender por que todo mundo estava tão estranho, a gente acabou ficando só nós dois na sala. A conversa começou leve, falando de trabalho, de planos, até que, do nada, o Renato soltou uma frase que eu não esperava. Você tem uma energia boa, sabe? Dá gosto ver como você encara a vida. Eu quase engasguei de tão surpresa que fiquei. E foi aí que a minha mente começou a dar nó. Será que ele estava gostando mesmo de mim? Ou era só educação? Foi aí que a confusão começou a crescer dentro de mim. Porque, enquanto eu tentava entender isso, meu namoro com o Lucas estava derretendo igual sorvete no sol. E eu não sabia se era por causa da simpatia da minha tia ou se era o destino brincando comigo. Mas o pior ainda estava por vir, porque, enquanto eu estava distraída com esses pensamentos, minha tia já estava planejando o próximo passo do plano dela. E olha, vou te contar, essa parte merece um capítulo à parte, porque o negócio ficou sério. E, de quebra, ainda acabou me trazendo uma surpresa que eu jamais poderia imaginar. Bom, minha tia achava que estava no controle da situação, que o feitiço dela ia me fazer terminar com o Lucas rapidinho e que, no fim das contas, eu ia ficar sem namorado nenhum. Só que ela não contava com uma coisa. O Renato, o namorado dela, estava começando a perceber que algo ali não batia. Ele era um cara esperto, calmo, mas percebia que a energia da minha tia estava meio pesada, sabe? E, apesar de estar namorando ela, ele não era bobo. Ele começou a se aproximar de mim de um jeito diferente, sem pressa, meio que deixando as coisas acontecerem naturalmente, mesmo que eu não percebesse na hora. E olha, não vou mentir, no fundo eu estava dividida. Eu ainda gostava do Lucas, claro, mas aquela tensão nova mexia comigo, e quem nunca passou por isso? Enquanto isso, a minha tia, toda confiante, preparava uma super simpatia que prometia cortar de vez essa relação, porque, segundo ela, se eu não tivesse, ninguém teria. Mas a vida, como sempre, é mais irônica do que a gente imagina. A simpatia dela, em vez de afastar, acabou juntando as coisas do jeito mais inusitado possível. Um dia, quando menos esperava, eu e o Renato acabamos sozinhos na mesma casa, conversando sobre a vida, sobre o que a gente queria, sobre o futuro. E a química, meu bem, era real. Parecia que o universo estava fazendo uma piada daquelas de humor negro, sabe? E o que era para ser uma arma contra mim virou uma ponte para algo novo, inesperado e, confesso, maravilhoso. O Renato, que era namorado da minha tia, começou a se transformar no meu atual. E eu que pensava que estava perdida nessa confusão, acabei ganhando um novo amor. Só que, claro, com a minha tia na jogada, nada podia ser simples. Ela surtava em cada festa de família, em cada encontro, dando piti como se fosse a dona da razão. A fofoca na cidade virou motivo para piada. Aquela tia que fez simpatia para separar e acabou perdendo o namorado para a sobrinha. A vida me deu essa comédia romântica, e eu tô aqui para contar tudinho. E, claro, ainda tem muito mais para revelar. Quer saber como foi que eu fui da simpatia dela direto pro altar? Se eu te contar que a partir do momento que o Renato começou a olhar para mim diferente, a situação virou um verdadeiro barraco, você acredita? Minha tia ficou possuída, parecia até personagem de novela dramática, sabe? Ela passava o dia falando mal de mim, espalhando na família inteira que eu tinha roubado o namorado dela, que eu era interesseira, que estava armando alguma coisa, e o pior, muita gente acreditou. E eu só conseguia rir da situação, porque, olha, o povo adora uma novela, né? Mas ao mesmo tempo, eu tinha que tomar cuidado para não transformar aquilo numa guerra real. Afinal, era minha tia, e por mais que ela tivesse me feito um feitiço, ainda era minha família. Mas aí veio o que eu nunca esperava.
O Lucas, meu ex-namorado, entrou na história de um jeito que eu juro, parecia roteiro de filme. Ele soube das coisas estranhas que estavam acontecendo e, para variar, resolveu se afastar sem nem tentar entender direito. Foi a gota d'água para minha tia achar que tinha ganhado o jogo. Ela comemorou feito criança que ganhou presente, porque achava que eu ia ficar sozinha, derrotada e, claro, com o coração partido. Só que o Renato, que até então era namorado dela, estava cada vez mais decidido a me apoiar e a fugir daquela loucura toda. Ele começou a se distanciar da minha tia, o que, claro, deixou ela furiosa. Ela tentou de tudo: chantagem emocional, ameaças veladas, até ameaçou contar uns podres de família se ele terminasse comigo. Mas o Renato não quis nem saber. E aí, meu amor, quando ela viu que a simpatia não só não deu certo, como virou contra ela, foi a maior humilhação da vida dela. Porque eu e Renato começamos a ficar juntos de verdade, numa vibe que ninguém esperava. E o mais engraçado, ela virou a maior fofoqueira da cidade, contando pra todo mundo que eu tinha roubado o namorado dela, quando na verdade ela foi quem começou a mexer no feitiço e a plantar confusão. A ironia é que, no fim das contas, a simpatia que ela fez pra me separar do Lucas me trouxe um namorado muito melhor. E não foi só isso. Ela ficou tão amargurada, tão frustrada, que a família inteira começou a rir dela por causa dessa história. Eu mesma? Tô até hoje rindo dessa novela que a minha tia protagonizou, porque, olha, se ela queria fazer mágica, acabou fazendo a mágica do amor pra mim. E olha que isso é só o começo da história. Depois que o Renato tomou coragem e decidiu se afastar da minha tia, a situação virou um circo completo. Ela começou a se fazer de vítima, chorava pra todo mundo dizendo que eu tinha destruído o namoro deles e que eu era a vilã da história, como se eu tivesse pedido pra ela fazer simpatia contra mim, né? O mais engraçado é que muita gente da família, que antes estava do lado dela, começou a ficar do meu lado, porque perceberam que ela estava exagerando demais. E olha, vou contar uma coisa: família em festa vira torcida organizada, mas na vida real, a gente sabe que a verdade sempre aparece. Renato e eu começamos a namorar oficialmente, e com todo mundo sabendo, claro. Minha tia, então, se sentiu completamente derrotada, e o pior, começou a usar as redes sociais para fazer drama e tentar virar a maré a favor dela. Só que, com todo mundo vendo, as pessoas passaram a comentar que a simpatia dela tinha mesmo virado contra ela. Foi tão engraçado que até viralizou na cidade. As amigas dela zoavam dizendo que a feiticeira de Araque tinha acabado perdendo o namorado para a sobrinha. Enquanto isso, eu e Renato aproveitávamos esse novo capítulo da vida com muita alegria. A gente ria da situação, contava as histórias da minha tia e até fazia piada com o fato de que a simpatia dela virou um feitiço do amor pra gente. E claro, não faltava festa de família onde a gente não tivesse que ouvir um ai, coitada da tia, que só queria ajudar e acabou piorando tudo. Mas sabe o que eu aprendi com isso tudo? Que às vezes o que a gente tenta controlar demais acaba saindo totalmente do nosso jeito. A vida é cheia de surpresas, e até uma simpatia feita às escondidas pode virar um baita plot twist. Hoje, quando vejo minha tia, a gente até ri da situação, claro, com uma boa dose de ironia e aquele olhar que diz eu avisei. O que era para ser uma tentativa de separação virou um namoro sólido, com risadas, babados e aquele tempero que só a gente sabe dar para essas histórias. E já vem a última parte, que vai contar como tudo isso terminou, e te garanto, não é nada do que você imagina. Chegou a hora de contar como tudo terminou nessa novela real que eu vivi. Depois de meses de confusão, fofocas e aquela vibe digna de filme, minha tia finalmente teve que aceitar que o feitiço dela virou contra ela. E como? O Renato, que era namorado dela, virou meu atual oficialmente, e a família toda ficou chocada. Claro que teve aquela temporada de silêncio constrangedor nas reuniões de família, olhares tortos e piadas internas que só a gente entendia, mas, no fim, todo mundo percebeu que o amor verdadeiro não se compra com simpatia, e nem se manipula com feitiço. Minha tia, depois de muito drama, deu uma esfriada e, aos poucos, a gente foi reconstruindo o que dava para reconstruir na relação familiar. Até porque, apesar de tudo, sangue é sangue, né? A gente nunca perde isso de vista, mesmo que a história tenha sido digna de um roteiro de novela. Renato e eu seguimos juntos, rindo até hoje das loucuras que aconteceram, das fofocas que rodaram a cidade e das simpatias mal feitas que acabaram dando certo, mas do jeito mais inesperado. E vou te contar, se eu tivesse que escolher um conselho para quem tá passando por algo parecido, seria esse: não tente controlar o coração dos outros, porque a vida adora pregar peças e o amor chega quando menos se espera. E olha, essa história tá longe de acabar por aqui, porque com família desse tipo, a próxima confusão tá sempre logo ali na esquina, pronta para virar mais um capítulo hilário dessa saga.
Mas uma coisa eu já sei. Simpatia para separar eu não aceito mais. Porque já deu, né? O feitiço virou contra e eu ganhei o melhor presente que podia. Um amor de verdade, que ninguém consegue explicar nem desfazer. E essa é a maior fofoca que eu tinha para contar hoje, meu bem. Se inscreve e ativa o sininho para mais.